o valor a que Jesus foi vendido, mas é a quantidade de moedas. Talvez naquele tempo as moedas fossem um pouco maiores, mas foi isso aqui que Judas ganhou quando ele traiu Jesus. Foi esse punhado de moedas que cabe na palma de uma mão. Foi entregue a Judas em troca do nosso Salvador. Isso está escrito lá em Mateus 26, e eu queria ler com vocês. Mateus 26, 14. Diz assim: então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com o chefe dos sacerdotes. Ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhe entregar Jesus? E eles pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Talvez quando nós lemos um texto desse, a gente pense assim: eu jamais entregaria Jesus por 30 moedas. Eu jamais entregaria o meu Salvador por um valor que na época era o valor de se comprar um escravo. Um escravo valia 30 moedas. Só que, irmãos, infelizmente hoje nós fazemos pior que Jesus. Nós não trocamos Jesus por 30 moedas de prata. Nós trocamos Jesus por 2 horas no celular. Nós trocamos Jesus por um lanche. Nós trocamos Jesus por amizades. Nós trocamos Jesus por qualquer outra coisa. Aí você pode falar assim para mim: não, eu não troco Jesus. Troca sim, irmãos, porque eu também troco. E eu me envergonho muito disso, porque nós trocamos o nosso Salvador. E nessa noite eu queria que você refletisse sobre isso. O que tem tomado o lugar de Jesus no teu coração? Pelo que você tem trocado o teu Salvador? Por quantas moedas você tem trocado aquele que morreu na cruz no teu lugar, sendo você ainda pecador? Pelo que você tem trocado Jesus, aquele que te ama, apesar das tuas falhas, dos teus erros e dos teus defeitos? Pelo que você tem trocado Jesus por aquele que renova as misericórdias dele sobre a sua vida todas as manhãs? Por aquele que olha o teu pecado, mas continua te amando? Pelo que você tem trocado o teu Salvador? Eu gostaria muito que você refletisse isso, e que essa seja uma meta para o seu ano de 2024. Colocar Jesus em primeiro lugar. Não trocar Jesus nem por coisas, nem por circunstâncias, nem por dinheiro, nem por nada neste mundo. Não são 30, não são 3.000, não são 300, não são milhares de moedas que vai nos fazer trocar o nosso Senhor e Salvador. Amém? Fique de pé nessa hora. Vamos orar. E vamos nos lembrar de quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, quem é esse homem que foi trocado por 30 moedas de prata, e que em momento nenhum, lá na cruz, desistiu do plano que o Pai tinha preparado para ele. Quem é esse homem, irmãos, que suportou as chicotadas, que suportou ser humilhado por mim e por você? Ele está aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. Vem aqui na frente buscar a tua Santa Ceia. Nós vamos voltar para o nosso lugar louvando ao Senhor, e vamos consagrar ao Senhor aquilo que é dele. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim.
Assim também, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice feito por Deus, da nova aliança com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice, de modo que ofenda ao Senhor, estará pecando contra o próprio corpo do Senhor. Portanto, cada um de vocês examine a sua consciência e coma e beba do Senhor. Amém, Jesus. Segure na tua mão agora o corpo de Cristo. Teve uma ceia que eu disse que nós fazemos das coisas extraordinárias do Senhor, coisas sem importância. E eu queria que nessa hora você compreendesse um momento extraordinário que você está vivendo. É o corpo do teu Senhor pendurado no madeiro. É o corpo dele que nós estamos ceando agora, que foi entregue, que foi humilhado, que foi açoitado, que teve uma cruz de espinhos cravada na sua cabeça. É o corpo do Senhor que perdoou os teus pecados, que lá na cruz, cheio de dores, olhou para o povo e pediu para que o Pai os perdoasse. É esse o Senhor que está aqui nesta noite. É este Senhor que está aqui nesta noite derramando sobre nós da unção dEle, do poder dEle, do amor, da salvação e da unção. É este corpo que está aqui nesta noite. Pai, nós consagramos ao Senhor este pedaço de pão, Pai, e nós declaramos que o teu corpo nos liberta, que o teu corpo nos salva, que o teu corpo nos sara, Pai. É este corpo que nos traz vida, Senhor. Pode comer, igreja. Levante o cálice agora. Senhor, este é o teu sangue. Esse é o sangue, o teu sangue precioso derramado no madeiro. Este é o teu sangue, Deus, que nos purifica, que nos limpa, Pai, que nos sara, que nos cura. É pelo teu sangue, Deus, que nós temos a salvação. É pelo teu sangue, Pai, que nós podemos levantar as nossas mãos e chamá-lo de Pai e sermos atendidos, Pai. É através do teu sangue que nós temos vida. É através do sangue redentor de Jesus Cristo. Irmãos, Ele está aqui neste lugar. Não seja indiferente com a presença dEle. Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós consagramos esse cálice a Ti e nós declaramos que todas as vezes que nós bebermos dele, Pai, será o Senhor dentro de nós, e tudo aquilo que tem roubado o Teu lugar nas nossas vidas será lançado fora, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor, ó Pai. Pode beber, igreja. Nós temos vida, nós somos livres e nós somos salvos. O Redentor nos amou e nos salvou, irmãos. Aplauda Ele. Aleluia, Jesus. Nós somos livres pelo Teu amor. Aleluia. Amém, igreja. Glória a Deus. Pode se assentar. Fique à vontade. Cumprimente o irmão aí do seu lado, dê um sorriso para ele. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Salmos 27.
a partir do versículo 1. Amém? A minha versão é a versão nova linguagem, nova tradução linguagem de hoje. Então ela vai estar um pouco diferente de lá de cima. Amém? Diz assim a partir do versículo 1. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a minha fortaleza. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, eu pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. E eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim, não fiques irado comigo, não rejeite este teu servo, ó Deus, meu libertador. Tu tens sido a minha ajuda, não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. O Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregue nas mãos destes inimigos, que dizem mentira contra mim e ameaçam com violência. Estou certo de que verei, ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Amém? Todos vocês pegaram o nosso panfletinho do projeto de vida. Eu sei que alguns ainda não preencheram, mas o versículo do nosso projeto de vida deste ano está lá em Êxodo 33, que Deus disse, eu irei com vocês e lhe darei a vitória. E hoje eu quero falar sobre a vitória sobre o medo. Às vezes a gente acha que o medo é algo como, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de cobra. Esse medo é um medo saudável, porque ele é um medo que faz com que a nossa mente mande um alerta para que a gente fala, opa, eu não posso ultrapassar essa barreira, porque senão eu vou me machucar. Eu já falei para vocês que eu não sei nadar. O pastor Júnior fala que eu sou machado sem cabo. Jogou, afundou. Eu não entro no rio. Eu não entro no mar. Porque eu tenho medo. Porque eu sei que se eu entrar lá, eu vou me afogar e o negócio vai ficar feio. Este medo faz com que eu me preserve e eu me guarde. Só que existe um medo que nos faz mal, que é aquele medo do amanhã, o medo do novo, o medo de conquistar algo, o medo de perder algo. Esse tipo de medo é aquele medo que desencadeia a ansiedade, a síndrome do pânico. É esse tipo de medo que eu quero tratar com vocês nesta noite. É aquele medo que faz com que nós paralisamos a nossa vida. Então eu queria que você abrisse o seu coração e deixasse Deus falar com você nessa noite. Amém? Esse Salmos 27 foi escrito pelo rei Davi. Não se sabe se quando ele escreveu esse salmo, ele estava em guerra contra Saul, sendo perseguido por Saul, se ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, quando Absalão queria tomar o trono de Davi.
se ele estava enfrentando mais uma de muitas guerras que ele enfrentou. Mas o que nós vemos neste salmo é que Davi estava confiando no Senhor, apesar de estar com medo. Davi aqui, ele declara: Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Por mais que Davi estivesse passando por um momento de perseguição, ameaças de morte, um exército contra ele, Davi estava lá firme, porque Davi conhecia o Deus a quem ele servia. E é isso que nós precisamos aprender, irmãos. No início da ceia, eu falei que a gente faz das coisas extraordinárias virarem coisas simples. E nós precisamos aprender muito sobre isso. A nossa geração é uma geração que não tem raízes profundas em Deus. E quando nós não temos raízes profundas, qualquer vento nos derruba. Nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Se nós não conhecemos o Deus a quem nós servimos, como que nós vamos saber que Ele pode nos socorrer, que Ele pode nos ajudar, que Ele pode nos sarar, que Ele pode nos livrar, se nós não o conhecemos? E é isso que nós vamos aprender com Davi nesta noite. A confiar no Senhor. A conhecer o Senhor, para que você possa confiar nele. E a primeira lição que Davi nos ensina é que a confiança em Deus nos faz vencer todo e qualquer medo. No versículo 1, ele diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação e a minha fortaleza. Minha luz. No Antigo Testamento inteirinho, Deus só é tratado como luz neste versículo aqui. A Bíblia diz que Deus fez a luz, que brilhou como a luz, mas que Ele é luz somente no Salmo 27. E por que isso, irmãos? Quando nós estamos no escuro, nós sabemos para onde nós vamos? A noite passada, a Rafaela sonhou com que o Thomas tinha morrido, o cachorrinho dela. E aí ela foi lá na minha cama me chamar, e eu fui deitar com ela. A porta do quarto da Rafa tem que ficar um calcinho de baixo, porque senão ela fecha. E não estava com o calcinho. Então, na hora que eu fui entrar, eu empurrei a porta e entrei. Só que aí eu dormi, né? Na hora que eu acordei, meio dormindo, eu fui sair do quarto dela para voltar para a minha cama, bati a cara na porta. Por quê? Porque estava escuro. Davi sabia que a luz do Senhor era aquela que mostrava para ele qual o caminho ele tem que seguir. A luz do Senhor nos tira das trevas. A luz do Senhor nos faz enxergar coisas que sem Ele nós nunca, jamais iríamos ver. Nós precisamos, nas horas mais sombrias da nossa vida, de maior dificuldade, quando está tudo escuro e a gente não sabe para onde ir, recorrer a essa luz, a luz do Senhor. Salmos 18, 28 diz que meu Deus ilumina a minha escuridão. É a luz do Senhor, irmãos, que abre os nossos olhos para que nós venhamos a enxergar aonde nós estamos errando, aonde nós estamos pecando, aquilo que tem nos afastado de Deus. Quando nós estamos na escuridão, que nós ainda não conhecemos a Cristo, nunca ouvi falar de Jesus Cristo, não entreguei minha vida a Cristo, não sei o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é, e a gente faz tudo aquilo que a nossa carne deseja. A gente não consegue ver o que está errado, porque para a gente está tudo bem. Quando a luz de Jesus abre os nossos olhos, nós olhamos para as situações que nos cercam
e nós enxergamos com clareza o que elas são. Nós olhamos para aquele pecado que a gente comete e que antes a gente achava que não era nada. E a gente olha, a gente fala, eu não posso mais cometer isso. Eu não posso mais fazer isso. Andar por este caminho tem me afastado do meu Salvador. Nós precisamos da luz do Senhor. Davi também fala que Ele é salvação. Essa salvação que Davi fala é a salvação de nos libertar das garras do inimigo. É a salvação de que quando nós estamos passando por uma guerra, o Senhor vem e nos garante a vitória. É essa salvação. Davi reconhecia isso. Que não importa onde ele esteja, não importa a situação que ele estivesse passando, o Senhor era a salvação dele. Davi também fala que Deus é a sua fortaleza. Em algumas versões fala sobre força. Força e fortaleza. Eu não sei se vocês sabem o que é uma fortaleza. Todo mundo sabe o que é uma fortaleza? Antigamente, os reis construíam castelos. Lá em cima, tinha aquele muro enorme. Lá em cima tinha onde os guardas ficavam, cuidando para que não fossem atacados. Isso se chama fortaleza. Esse paredão enorme que deixam as pessoas seguras lá em cima. Isso é uma fortaleza. E o Davi sabia que Deus era a fortaleza dele. Que Deus o colocava em lugares seguros. Ele sabia que ele podia entrar debaixo das asas do Onipotente e lá ficar seguro. Mesmo que inimigos o cercassem, mesmo que seus filhos o perseguissem, mesmo quando quiseram a sua cabeça, mesmo quando queriam matar, ele sabia que ele estava guardado na fortaleza do Senhor. Como eu disse em outras versões, diz que Ele é a minha força. É Ele quem nos garante a vitória. Nós, irmãos, pelo nosso conhecimento, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, nós não conseguimos nada. Nós não temos capacidade para nada, mas Ele é a nossa força. A Bíblia diz que quando nós estamos fracos, nós somos fortes, porque a nossa força vem dEle. Talvez a situação que tem te trazido medo, angústia, aflição, tem consumido as tuas forças e você olha e você pensa assim, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não sei para onde ir, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou. E eu quero que você grave bem isso no teu coração. Não é você que vai conseguir, é Ele. É Ele quem te fortalece, é Ele quem te mostra o caminho. A tua força, a tua fortaleza estão nele. E é isso que Davi sabia. Davi entendia que ele precisava da luz do Senhor, da salvação do Senhor, da fortaleza e da força que somente Deus pode nos dar. A Bíblia fala lá em Romanos 8:31 que se Deus é por nós, quem será por nós? Se nós entendemos quem é esse Deus que Davi fala nesse primeiro versículo do Salmo 27, nós podemos declarar a última frase do versículo: a quem temerei? Qual é o medo que tem te paralisado? De quem você tem tido medo? O que tem feito você perder as forças, andar na escuridão, ficar perdido, não saber aonde se esconder? Ele é a nossa força. Vocês lembram o que ele disse para Josué? Quando Josué estava com medo, ele olha para Josué e ele fala: seja forte e corajoso. Não temas, não desanimes. O que o nosso versículo diz?
do projeto de vida. Deus disse: eu irei com vocês e lhes darei a vitória. Irmãos, quando eu falo de não ter raízes profundas, é sobre isso que eu quero dizer. Nós não conhecemos o Deus a quem nós servimos. Por isso nós sofremos. Por isso nós sentimos medo. Por isso nós nos sentimos sozinhos, desamparados, sem forças, perdidos. Porque nós não conhecemos Jesus. Nós não sabemos quem Ele é para nós. Davi tinha plena convicção absoluta de quem era o Senhor na vida dele. Quantas coisas Davi passou antes de escrever esse salmo. Quantos milagres Davi viveu antes de escrever tudo isso. Está tudo escrito. Está tudo escrito. Nós vivemos isso, mas nós não sabemos reconhecer o Deus que nós servimos. No versículo 2, o 2 e o 3, diz assim: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar uma guerra contra mim, ainda assim eu terei confiança em ti. Vocês conseguem compreender o que Davi disse nesses 2 versículos? Irmãos, eu não consigo imaginar essa cena. Eu sempre falo para vocês que quando eu estou lendo, eu fico tentando imaginar o que o personagem está passando. Mas essa cena aqui eu não consigo imaginar. Davi sozinho contra um exército todo. O culto passado que eu ministrei, eu falei sobre legião, que é uma arma usada no Império Romano. Todo mundo, quem lembra que eu falei sobre isso? Não era uma arma, era uma tática de guerra. E nessa tática de guerra eram usadas cerca de 6 mil homens para guerrear. Eram uns na frente, outros no meio, outros no final, uns com flecha, outros com espada, cada um aonde dominava melhor. Imagine Davi sozinho contra um exército de 6 mil, 5 mil, que seja 100 pessoas, que sejam 3. Ele diz que ainda assim não se atemorizará o meu coração. Se estourar uma guerra contra mim, ainda assim eu terei confiança. Porque dentro do coração de Davi, ele sabia quem estava com ele. Dentro do coração de Davi, ele sabia da onde vinha a vitória. Eu acredito que as pernas dele poderiam até tremer diante do exército. Eu acredito que quando ele ouvia que Absalão, seu filho, tinha armado um plano contra ele, ele chorava sim. Porque Davi, ele era carne igualzinho a eu e você. Só que lá dentro, ele sabia que tudo aquilo era um plano. E que no final, o Senhor lhe daria a vitória. É isso que nós precisamos entender. É nesse Deus que Davi serve, que nós precisamos confiar. No versículo 4 e 6, Davi fala qual é o desejo dele. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Vai me elevar sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei
e salmodiarei ao Senhor. O desejo de Davi, irmãos, era estar na casa do Senhor. O desejo de Davi era adorar ao Senhor. O desejo de Davi era estar a todo tempo louvando, buscando, adorando, tendo intimidade com o Senhor. O que falta em nós? Nós só temos 2 cultos na semana. E às vezes quando chega no culto de quarta-feira, eu tenho certeza absoluta que muita gente pensa assim, eu não vou hoje não, estou tão cansado. Eu não duvido que você esteja cansado, porque eu também estou. A nossa vida é corrida, nós temos criança, nós temos filhos, nós temos que trabalhar, está muito calor, nós temos conta para pagar, a vida é correria mesmo, eu sei disso. Mas Davi também tinha os seus problemas. Davi era um homem de guerra. Quando Davi não estava cansado da batalha, ele estava machucado. Ou você já viu alguém passar por uma guerra sem nenhum arranhão? Com certeza Davi tinha braço quebrado, ombro deslocado, pé torcido, escoriações pelo corpo. Davi também sentia dor, Davi também se cansava, mas o desejo de Davi era morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Davi entendeu que para ele vencer o medo, para ele confiar em Cristo, em Deus, ele precisava estar com os olhos dele fixos no Senhor. Ele não podia de maneira nenhuma ficar olhando as circunstâncias que o cercavam. Davi precisava estar olhando em Deus. Davi precisava estar com o coração ligado em Deus. Davi precisava a todo momento estar em comunhão com o Senhor. Todo mundo se lembra de Pedro andando sobre as águas? Veio um vento forte, Pedro teve medo e afundou. Ele clama e Jesus estende as mãos. Se Pedro estivesse com os olhos fixos em Jesus, poderia ter vindo vento, poderia ter vindo uma onda, poderia ter vindo um tubarão, poderia ter vindo outro barco, poderia ter vindo uma flecha, poderia ter vindo qualquer coisa, mas Pedro não iria afundar. Nós precisamos buscá-lo enquanto a gente pode encontrar. Nós precisamos adorá-lo, porque a Bíblia diz que Ele está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nós, irmãos, não podemos ser cristãos que só faz a oração no domingo, na hora do culto. Esse tipo de oração, esse tipo de cristão, esse tipo de atitude, não enxerga um Deus que é a minha luz, um Deus que é a minha salvação, um Deus que é a minha fortaleza. Sendo um cristão assim, a gente tem medo, a gente não confia, a gente não tem fé, e como Pedro a gente afunda. Nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Nós precisamos adorá-lo com toda a intensidade. Nós precisamos ter intimidade e conhecer quem é Jesus. Davi faz uma oração. E essa oração é a oração que nos faz vencer o medo. A partir do versículo 7, até o 12. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque o meu pai e a minha mãe podem me desamparar, mas o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas.
os que só respiram crueldade. Davi, irmãos, ele sabia que ele precisava buscá-lo. E como que nós buscamos ao Senhor? Como que nós buscamos Jesus hoje? Qual é a maneira que nós temos de ter intimidade com o Senhor? É digitando no Google? Aonde mora Jesus Cristo? Nós buscamos Ele em oração. Nós buscamos Ele dobrando os nossos joelhos e rasgando o nosso coração. Eu já ministrei isso aqui, se eu não me engano, há umas quartas-feiras atrás. Sobre nos derramarmos com intensidade e com verdade na presença dEle. Sobre falar a Ele o que realmente acontece dentro do nosso coração. Jesus não espera palavras bonitas. Ó soberano Deus, altíssimo e poderoso Criador. Ele não quer ouvir isso, irmãos. Ele quer ouvir de você: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, nessa área aqui da minha vida, eu estou suja, eu estou podre. Nesta área aqui da minha vida, eu preciso de socorro. Senhor, vem depressa me socorrer. É isso que Deus espera de nós. É assim que nós o buscamos, irmãos. Não é com palavras bonitas, mas é com palavras verdadeiras. É com a verdade. Davi, ele pensa, no versículo 8 diz: ao meu coração ocorre, Davi está pensando, buscarei a presença do Senhor. Buscarei, pois, a sua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Davi pede a presença do Senhor. Deus, eu preciso da tua presença. Jesus, eu preciso da tua presença. Nós precisamos, irmãos, ser verdadeiros, ser sinceros, porque é isso que Ele espera de nós. E qual é a postura de Davi no final desse salmo? No versículo 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Na minha outra versão diz: eu estou certo de que eu verei, ainda nesta vida, a bondade do Senhor. Tenha fé e coragem, confie em Deus. Na outra versão diz: espera pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifique o teu coração, espera, pois, no Senhor. Davi, ele termina esse salmo, declarando, da mesma maneira que ele começou, declarando que o Senhor, quem é o Senhor na vida dele? Davi, ele termina esse salmo, dizendo que o Senhor é a luz que vai guiar ele, que o Senhor é a salvação que vai libertar, que o Senhor é a fortaleza para onde ele pode se refugiar. Irmãos, procure no Senhor aquilo que você tem buscado. Entregue o medo que te impede de viver todas as promessas dele para o Senhor. Quando nós entendemos tudo isso que Davi diz, sobre quem é Deus para ele, o medo vai embora. A palavra diz que o verdadeiro amor, quem é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Que nessa noite, irmãos, tudo aquilo que tem te prendido, porque o medo, ele é uma prisão, seja destruído por esse Jesus que Davi nos apresentou essa noite. Em Provérbios 18, 10. Provérbios 18, 10 diz: o nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam seguras. Ele é a nossa fortaleza. Salmo 53, versículo 3.
56, 3. Quando eu estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Se você está com medo do teu amanhã, lembre-se que o teu amanhã pertence a Ele. Em Jeremias 29 fala assim: eu sei os planos que eu tenho a teu respeito. Planos de fazê-lo prosperar. Planos de um futuro e paz. Se você tem medo da enfermidade, a Bíblia diz que Ele é o médico dos médicos. Se você tem medo da pobreza, a palavra diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Não tenha medo. Não tenha medo. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Grupo de louvor. Não tenha medo. Faça do teu esconderijo o Senhor. Faça da tua força o Senhor. Faça da tua salvação o Senhor. Coloque no teu projeto de vida esse ano como meta ter raízes profundas. Todo mundo já ouviu a história do bambu chinês? O bambu chinês, ele é plantado e ele demora mais de 10 anos para sair um pedacinho para fora. Porque durante os 10 anos, ele cresce para baixo. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o tornado que for, pode vir o El Ninho que for, ele está lá, firme, porque ele tem raízes profundas. Quando você chegar na sua casa, pegue o seu projeto de vida. Se você já escreveu na primeira linha, rabisque o que está na primeira linha, escreva lá embaixo e coloque no cantinho: eu preciso ter raízes profundas. Eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo, para que o medo não me domine mais, para que o medo seja lançado fora da minha vida, porque quando nós temos medo, nós não crescemos, nós não prosperamos, nós não multiplicamos. E esse ano nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, nós vamos prosperar e nós vamos avançar em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Diga ao Senhor nesta noite que o medo não tem poder sobre a sua vida. Diga ao Senhor nesta noite que você vai buscá-lo até você o conhecer de todo o teu coração. Amém? Se recorde do Salmo 56. Quando eu estiver com medo, eu confiarei em Ti. Confie no Senhor, irmãos, e nós veremos a bondade dEle nesse ano. Amém? Glória a Deus. Antes de encerrarmos, eu gostaria de orar pelos amigos da Bruna e do Maicon, a Maria Eduarda. Ela vai passar por uma cirurgia. Eu também queria pedir oração pela avó da Mari, que está internada. E eu não sei se todos se lembram, quando nós oramos pelo enteado do seu Odenir, que sofreu um acidente de moto. Ele faleceu hoje. Então ore pela família do seu Odenir, pela família do Vinícius. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse culto, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença é real nesse lugar e nós possamos sentir, Pai, a Tua unção e a Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, nós colocamos a vida da Maria Eduarda e da sua família nas Tuas mãos, Pai. O Senhor, ó Deus, é o médico dos médicos, é o Senhor quem tem poder de mudar decretos dado pela medicina, Pai. É o Senhor que pode reverter histórias, mudar destinos. Nesta hora nós colocamos a Maria Eduarda nas Tuas mãos, Senhor. Nós também colocamos a vida da avó, da Mari e do Mateus, Senhor.
nas tuas mãos, Senhor. Guarda ela, Pai. Cuida dela, Senhor. Que os médicos sejam instruídos pelo Senhor no cuidado com ela, Pai. Arranca toda dor, arranca toda dificuldade, Pai. Que ela possa se restabelecer, ó Deus. Eu também coloco a vida do Vinícius nas tuas mãos, Pai. Conforta o coração da mãe, dos irmãos, dos familiares, Pai. Que o Senhor seja o consolo, Pai, sobre a vida desta família, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Leva o teu povo em paz, Pai, para o seu lar. E que eles possam nesta semana ver da tua bondade, ver do teu amor, viver milagres, receber da tua provisão e provar e ver como o Senhor é bom, Pai. Nós declaramos que em 2024 o Senhor irá conosco e nós seremos vitoriosos, em nome de Jesus, amém? Vamos declarar, igreja, o versículo do nosso projeto de vida? Aqui está dizendo: eu irei com você e lhe darei a vitória. Nós vamos dizer: o Senhor irá comigo e eu terei a vitória. Amém? Amém? Com força. O Senhor irá comigo e eu terei a vitória. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus.